Poderosos pela Fé, Congresso de 2021 das Testemunhas de Jeová. Sexta-feira à tarde, parte 1. Sexta-feira, Lucas 17:5. Dê-nos mais fé. Bem-vindos, irmãos e irmãs! Vamos começar essa sessão do nosso congresso com um vídeo musical. Esse vídeo mostra a beleza da criação e a beleza da nossa fraternidade mundial, que dão glória ao nosso Deus Jeová. Então, vamos assistir ao vídeo. Raios de sol iluminam as profundezas do mar, enquanto peixes alaranjados nadam num recife de corais. Enquanto o sol ilumina o topo de montanhas cobertas de neve, nuvens rosa-alaranjadas passam sobre o mar congelado. Dinamarquês. Um pássaro com um grande bico amarelo parecido com uma banana. A aurora boreal cintilando. Ondas do mar batendo nas pedras. Uma família sentada com seu cachorro na praia e o sol ilumina seus rostos sorridentes. Espanhol. Irmãos pregando para um pescador à beira-mar. Irmãs usando folheto na pregação numa rua tranquila de paralelepípedos. Uma criancinha com gravata anda segurando nas mãos dos seus pais na pregação. Irmãos e irmãs entram no salão do reino com bolsas de campo.
Eles usam carrinhos de publicações para pregar. Uma irmã jovem com vestido rosa, sentada numa varanda com a Bíblia na mão, olhando para cima, pensativa. Uma irmã idosa, com a Bíblia na sua escrivaninha, olha pela janela e sorri. Um pai segurando a Bíblia para sua filhinha, enquanto ela abre um sorriso e lê para ele. Uma irmã sentada perto de vasos de plantas e de uma janela aberta, lendo a Bíblia em voz alta. Um garotinho de gravata borboleta dando risada. Uma irmã de cabelos brancos está radiante de alegria. Um irmão idoso de óculos sorrindo com uma expressão firme e inabalável. Uma irmã agora viúva está perto de um porta-retrato com uma foto em preto e branco de um casal jovem. Ela está conversando com dois irmãos que a escutam atentamente. Enquanto um homem está deitado numa cama de hospital com a esposa ao seu lado, dois irmãos estão conversando com ele. Uma garotinha de olhos castanhos e duas trancinhas sorrindo. O semblante de um irmão se transforma quando ele sorri calorosamente. Uma irmã jovem de roupa colorida rindo. Irmãs acompanhando a leitura de A Sentinela com atenção. Um irmão com covinha no queixo rindo alegremente. Uma irmã de meia idade usando um vestido africano olha para frente, calma e confiante.
Uma montagem com várias fotos, parecida com um mosaico, com os rostos de irmãos e irmãs de diferentes idades e origens. O cântico inicial dá a cada um de nós a oportunidade de louvar a Jeová. É o cântico número 2, com o tema Teu nome é Jeová. Repetindo, cântico número 2. Cântico 2. Teu nome é Jeová. Salmo 83, 18. Supremo Criador, o Rei da eternidade, a fonte da verdade. Teu nome é Jeová. Que honra para nós é sermos o teu povo. Teu nome glorioso a todos proclamar. Grandioso, eterno, teu nome é Jeová. E em todo o universo não há ninguém maior. Que as pessoas te conheçam e venham te adorar. Grandioso, eterno, servimos só a ti, Jeová. Só tu nos fazes ser aquilo que desejas, cumprindo tuas promessas. Teu nome é Jeová. Que honra tu nos dás levar teu belo nome. Que todos o proclamem, conosco vão cantar. Grandioso, eterno, teu nome é Jeová. E em todo o universo não há ninguém maior. Que as pessoas te conheçam e venham te adorar. Grandioso, eterno, servimos só a ti, Jeová. Quando observamos as coisas que Jeová criou, vemos suas maravilhosas qualidades. Mas será que podemos aprender mais? A próxima série de 6 discursos vai mostrar como meditar na criação pode fortalecer nossa fé nas promessas de Jeová. Cada orador anunciará o próximo. O irmão Kenneth Plowden, ajudante da comissão de ensino, fará o primeiro discurso com o tema A criação aumenta a nossa fé. Estrelas. Em cada um dos discursos dessa série, os oradores vão nos ajudar a ver não apenas a criação de Jeová, mas também a lição que Jeová ensina. As lições que Jeová nos ensina com a criação são bem claras. Vamos ver Neemias 9:6. E repare bem como as criações de Jeová fortalecem a fé, até mesmo dos anjos. Neemias 9:6. Só tu és Jeová. Tu fizeste os céus, sim, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que há neles. E preservas vivos a todos eles, e o exército do céu se curva diante de ti. Esse texto dá toda a honra ao nosso Criador Jeová.
Você percebeu a expressão o céu dos céus? O que é isso? Bem, se refere a todo o universo físico que conhecemos, toda a atmosfera, o espaço sideral, o topo do espaço sideral, o limite do espaço sideral. Esse é o céu dos céus, o mais alto dos céus. Quando você olha para cima, para os céus, o que você vê? Como você se sente? Bem, você viu que nesse texto Neemias falou primeiro do céu e todo o seu exército. Ele estava se referindo ao exército físico dos céus, as estrelas, os planetas, as galáxias. Mas você viu lá na última frase, lá tem um outro exército dos céus. Agora se refere aos anjos de Deus. E, simplesmente por observar as criações de Jeová, eles ficam motivados a se curvar e adorar a Deus. Parar e observar a criação de Jeová deve ter esse mesmo efeito em nós. Cada um dos discursos dessa série vai falar sobre por que pensar na criação fortalece a nossa fé nas promessas de Jeová. Vamos ver um vídeo sobre as estrelas. E você vai ver que excelente lição nós podemos aprender sobre a ressurreição. O Sol nasce devagar no horizonte. O Sol é considerado uma estrela de tamanho médio. Uma bola de fogo gigante no meio da escuridão. Mesmo assim, a energia do Sol que atinge a Terra em apenas 1 hora é maior do que a energia usada no mundo inteiro durante 1 ano. Erupções solares vermelhas e reluzentes. Quando observamos o céu numa noite escura, sem usar nenhum equipamento, apenas com os nossos olhos, podemos ver cerca de 3.000 estrelas. Estrelas deslizam pelo céu. Muitas dessas estrelas formam um caminho de luz no céu, a Via Láctea. Nossa galáxia tem entre 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas, e o Sol é apenas uma delas. O Sol ilumina a Terra em rotação. Os astrônomos acreditam que a Via Láctea, junto com umas 100.000 outras grandes galáxias, formam um superaglomerado de galáxias. Esse superaglomerado, junto com cerca de 2 trilhões de outras galáxias, formam todo o universo físico que nós conhecemos hoje. Galáxias e nebulosas de todos os tamanhos e formas circulam pelo espaço. O tamanho do universo, o número de estrelas e a quantidade de energia que elas liberam é tão grande que para nós é impossível entender. Mas para Jeová é fácil. Ele conta o número das estrelas, chama a todas elas por nome. Nosso Senhor é grande e muito poderoso. Salmo 147, 4 e 5. Em um vídeo de apenas 2 minutos sobre as estrelas, nós vimos uma maravilhosa criação. Mas você aprendeu a lição? Você conseguiu ver o que as estrelas nos ensinam claramente sobre o nosso Criador Jeová? Convido você a ler comigo Isaías 40, 26. O que nós podemos aprender sobre Jeová quando nós paramos para pensar no tamanho e na quantidade de estrelas? Em Isaías 40, 26, Jeová diz: olhem para as estrelas. Jeová diz: ergam os olhos para o céu e vejam. Quem criou estas coisas? As estrelas. Foi aquele que as faz sair como um exército, por número. Ele chama todas elas por nome. Por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. E no vídeo nós vimos que os cientistas acreditam que há 2 trilhões de galáxias no universo, cada uma com bilhões de estrelas. Faça as contas. Quantos nomes de coisas que nem são vivas
Jeová tem na memória. Quantos nomes você acha que ele consegue se lembrar? Mas você viu a última frase? Não falta nem sequer uma delas. Existe no universo bilhões, trilhões de estrelas. Então, eu te pergunto, será que Jeová lembra o seu nome, o nome de seus parentes? Não falta nem sequer uma delas. Jeová não esquece de nenhuma estrela. Será que ele lembra dos que já morreram? Ou será que Jeová esqueceu deles? Quando um servo de Jeová morre, um texto que eu gosto de lembrar é Romanos 14, 7 a 9. No versículo 8 diz: se vivemos ou se morremos, pertencemos a Jeová. Para Jeová, a morte não muda nada. Mesmo quando alguém morre, Jeová nunca esquece dessa pessoa. Mas e se nós temos um parente ou um amigo que morreu sem conhecer a Jeová ou ainda não estava servindo a ele? O que você acha? Bem, pense nisso. Se Jeová tem a capacidade e o poder de criar essas enormes estrelas e galáxias, ele pode recriar todos os que estão nos túmulos memoriais. Vamos confirmar isso em João 5, 28 e 29. Na verdade, todo mundo já perdeu alguém na morte, seja testemunha de Jeová ou não, mas todos nós podemos confiar na ressurreição. João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Essas pessoas vão voltar e ter a oportunidade de conhecer e amar aquele que deu a elas o presente da ressurreição. E no final do vídeo, bem na tela, apareceu o Salmo 147, versículos 4 e 5. No versículo 4 diz que Jeová conta todas as estrelas, bilhões, trilhões ou até mais. Jeová deu um nome para cada uma de todas as estrelas que existem. Isso é algo que nem dá para imaginar. Agora, vamos aprender uma lição no livro de Jó. Jó, capítulo 14, versículos 13 a 15. Quando uma estrela morre, Jeová não fica com saudades dela. É claro que ele vai se lembrar do nome dela. Mas ele não fica com vontade de ressuscitar aquela estrela para ela brilhar de novo, só para ter mais uma estrela brilhando no céu escuro. Mas e quando morre uma pessoa? Nós somos criados à imagem e semelhança de Jeová Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Em Jó 14, 13, Jó disse: quem dera que me escondesses na sepultura, que me ocultasses até a tua ira passar, que estabelecesses um tempo e então te lembrasses de mim. E a gente sabe que no versículo 14 Jó falou da ressurreição. Mas será que a morte de Jó ia ser igual a de uma estrela? Não. Diferente da estrela que morreu, Jeová quer, ele sente saudades das pessoas que já morreram, e ele quer ressuscitar essas pessoas para ver novamente o brilho nos olhos delas. Agora o versículo 15. Tu, Jeová, chamarás, e eu te responderei. Você viu da sepultura, eu te responderei. Terás saudades do trabalho das tuas mãos. Então, sabemos que Jeová tem a memória para trazer de volta as pessoas. Ele tem o poder para trazer de volta as pessoas. E ele tem saudades, vontade de trazer de volta as pessoas. Meus amigos, olhem para o céu, para as estrelas. Tenha fé que você vai ver de novo as pessoas que você ama. O irmão Patrick Lafranca, ajudante da comissão do pessoal, vai continuar essa série de discursos com o tema A criação aumenta a nossa fé.
Oceanos. Você já parou de frente para o oceano, vendo a água bater nas rochas, sentindo as gotinhas salgadas refrescando seu rosto e vendo a onda indo e voltando molhando a areia? Muitas pessoas amam observar o mar. A gente fica impressionado pelo tamanho e a beleza dos oceanos. Só que muitos morrem de medo da força dos oceanos. Assim como outras forças da natureza, o oceano é poderoso e pode causar destruição. Será que o homem pode impedir uma parede de água como um tsunami de atingir a costa? O enorme poder das ondas é inacreditável. Uma onda já foi capaz de lançar uma rocha de mais de 3 toneladas a uma altura de mais de 6 metros. Será que no futuro Jeová vai conseguir evitar que os oceanos e outras forças da natureza causem destruição? No vídeo a seguir, veja como os oceanos deixam bem claro para nós a sabedoria e o poder de Jeová. O vasto oceano. Bilhões de litros de água circulam o tempo todo em nosso planeta. Uma enorme onda turquesa. Bolhas embaixo d'água. Icebergs flutuam no oceano. Perto dos polos, a água, que é mais fria, salgada e densa, afunda e cria um fluxo que é quase 100 vezes maior do que o do rio Amazonas. Isso faz circular uma enorme quantidade de água. Esse processo é conhecido como circulação termoalina global e pode levar até 1000 anos para a água completar todo o percurso ao redor da Terra. Esse enorme sistema distribui o calor, ajudando a controlar o clima. Penhascos verdes com vista para uma praia. Palmeiras iluminadas por um sol brilhante. Um farol numa ilha rochosa. Além disso, transporta uma enorme quantidade de nutrientes que são necessários para a vida em todo o planeta. Orcas aparecem na superfície para respirar. Golfinhos nadam juntos. Focas batem as nadadeiras nadando em direção à superfície, deixando um rastro de bolhas. Pinguins nadam em grupo. Uma baleia jubarte com seu filhote esguicham água. Foi Jeová que criou esses processos de circulação, e ele sabe perfeitamente como eles funcionam. Tu dominas sobre a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Salmo 89:9. Como nós vimos no vídeo, a vida aqui na Terra depende dos oceanos. Infelizmente, pessoas egoístas estão poluindo e destruindo os mares. O aquecimento global está aumentando o nível do mar e ameaçando zonas costeiras. Os cientistas acreditam que as forças da natureza estão tão desequilibradas que em breve não vai mais existir vida no planeta Terra. Mas nós sabemos que Jeová tem a sabedoria e o poder para criar os oceanos. Então, no futuro, Jeová vai controlar as forças da natureza e nós vamos aprender como viver e cuidar do planeta. Nós não somos nada perto dos oceanos, mas sabemos que Jeová é muito mais poderoso e consegue controlar eles. Veja como o Salmo 93:4 fala sobre o poder de Jeová. Salmo 93:4. Jeová é majestoso nas alturas. Está acima do som de muitas águas. É mais poderoso do que o rebentar das ondas do mar. Então, mesmo que o mar levante suas ondas até os céus, ele não vai conseguir ser mais poderoso do que Jeová. O fato de que Jeová consegue controlar perfeitamente os oceanos nos dá a confiança de que ele também é perfeitamente capaz de nos proteger em qualquer situação. Em Jeremias 5:22, veja como Jeová relembra os seus servos do poder
que ele tem. Jeremias 5:22. Vocês não temem a mim, diz Jeová? Não deviam tremer diante de mim? Fui eu que pus a areia como limite para o mar. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas se agitam, mas não podem prevalecer. Elas rugem, mas ainda assim não podem ultrapassá-lo. Jeová Deus colocou a areia como um limite para o mar. Então, quando as ondas furiosas se chocam contra a areia absorve o impacto e a força desaparece. Se Jeová Deus consegue controlar a fúria do mar e colocar limites, ele vai proteger o povo dele quando o mar da humanidade desobediente nos atacar com suas violentas tempestades. Jeová mostrou que ele pode controlar uma quantidade gigantesca de água quando ele fez com que os israelitas atravessassem o Mar Vermelho em terra seca. O Mar Vermelho tem uma profundidade média de quase 500 metros. É provável que no lugar onde os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, a profundidade do mar seja de uns 15 metros. Imagine que você é um israelita, andando por essa estreita faixa de terra, com duas paredes de água do seu lado, cada uma de 15 metros. Daí, Jeová faz essas mesmas paredes de água desabarem, afogando os inimigos, os egípcios. Bem, Jeová controlou uma grande quantidade de água para salvar os israelitas do Império Egípcio. E você se lembra do relato em Marcos, capítulo 4, versículos 37 a 39, quando Jeová deu poder ao seu filho, Jesus, para controlar o mar e o vento? Quando Jesus e seus discípulos estavam no mar da Galileia no barco, uma violenta tempestade fez o mar se agitar, e o barco estava ficando inundado. O que Jesus fez? Ele deu uma ordem e disse ao mar e ao vento: silêncio, cale-se. Aquele forte vento e o mar se acalmaram. Nessa ocasião, Jesus mostrou o que ele vai fazer quando for rei do reino de Deus durante os 1000 anos. Ele vai controlar as forças da natureza e não vamos ter medo dos oceanos. Atualmente, as tempestades estão cada vez mais fortes e mais comuns. O que antes a gente não ouvia muito falar, enormes inundações, grandes períodos de seca, fortes nevascas, são novo normal. E os cientistas acreditam que a culpa é dos humanos, que estão destruindo os oceanos e o clima. Ou seja, os humanos continuam arruinando a Terra. Agora a boa notícia. Durante os 1000 anos, por meio do seu reino, Jeová vai desfazer todo o estrago que os homens fizeram. Tudo na terra vai funcionar da maneira que Jeová quer. E nós vamos aprender como cuidar do nosso lindo planeta. Fazendo isso, o meio ambiente vai voltar ao equilíbrio, incluindo o clima e os oceanos. Muitas pessoas têm medo que o homem destrua por completo o planeta Terra. Mas Jeová Deus faz uma linda promessa, aqui no Salmo 104, versículo 5. Salmo 104, versículo 5. Estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais, será tirada do seu lugar. O oceano, lindo, profundo e azul, vai existir para sempre. O Criador vai garantir isso. Quando observamos os oceanos e gastamos tempo pensando nisso, fortalecemos a nossa fé que, em breve, vamos aproveitar a criação de Jeová para sempre e sem medo. O irmão James Mantz, ajudante da comissão de redação, vai apresentar o próximo discurso dessa série. A criação aumenta a nossa fé. Florestas. O que seria da nossa vida sem as florestas? As florestas nos ajudam a ter bastante água doce. Elas purificam o ar.
e transformam o gás carbônico em oxigênio, que precisamos para viver. Com certeza, as florestas são importantes para a nossa vida. Os cientistas têm avisado que corremos o risco de perder nossas florestas. Algumas pessoas se perguntam se Deus se importa com o que está acontecendo com a natureza. Talvez você pense, se as florestas desaparecerem, será que Deus vai conseguir cumprir sua promessa de transformar a Terra num paraíso? A resposta a essa pergunta é simples. É claro que Deus vai conseguir. Jeová tem tudo sob controle. Vamos assistir um vídeo que vai fortalecer sua fé no Criador das florestas. A luz do sol ilumina uma densa floresta. As árvores podem crescer bastante e ficar muito fortes. Assim, elas continuam de pé, mesmo depois de fortes ventos e chuvas. Ventos com a força de um furacão chacoalham as árvores, um tronco caído coberto de musgo. Já parou para pensar como seria se toda árvore ou folha que caísse ficasse acumulada no chão? Os nutrientes ficariam presos dentro delas. Por isso, existe um processo chamado decomposição. Como isso acontece? A maioria dos animais não come troncos de árvores ou folhas caídas. Urso pardo espalha folhas. Mas os fungos sim. Cogumelos crescendo de um toco. Eles conseguem romper e amolecer as plantas mortas. Enxame de insetos. Os besouros e os cupins fazem furos na madeira. Assim, o fungo pode se espalhar por uma área maior. E isso amolece a madeira ainda mais. E outros insetos também podem aproveitar o banquete. As minhocas abrem caminho para o ar entrar e levam os nutrientes das plantas mortas para dentro do solo, que agora vão ser usados por outras plantas. Brotos germinando no solo. Esses organismos que fazem a decomposição são os heróis anônimos da natureza. Essas criaturas reciclam os nutrientes de plantas e animais mortos e ajudam a vida a continuar. Por meio desse processo, Jeová permite que os humanos aproveitem a exuberante beleza do planeta, desde agora e para sempre. Uma família caminha por um bosque. Alegrem-se os campos e tudo o que neles há. Ao mesmo tempo, gritem de alegria todas as árvores da floresta. Salmo 96:12. Incrível! Você nunca mais vai olhar para uma floresta do mesmo jeito. Pare e pense em como a decomposição e a reciclagem da matéria orgânica vão ser importantes para o nosso futuro. Os besouros, os cupins e as minhocas são os heróis anônimos da natureza, e eles vão continuar trabalhando por toda a eternidade. Pense um pouco nisso. Se Jeová tem a sabedoria de criar florestas que conseguem se recuperar sozinhas, com certeza ele sabe como desfazer o estrago que o homem tem feito à terra. Jeová não diz em detalhes como ele vai fazer para restaurar o planeta Terra, mas podemos ter certeza que ele vai cumprir sua promessa de fazer novas todas as coisas. Vamos ler o Salmo 37, versículos 10, 11 e 29. Neste texto tem uma promessa para a humanidade e para a terra. Salmo 37, versículos 10, 11 e 29, diz: Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra, e terão grande alegria, na abundância de paz. Os justos possuirão a terra, e viverão nela para sempre. Que maravilha! Pessoas justas e mansas vão viver para sempre na terra, e a terra será um paraíso. Mas, aqui diz que duas coisas são necessárias para Jeová cumprir a sua promessa. O primeiro requisito Jeová já resolveu. Nós vimos isso bem claro no vídeo. Jeová criou as florestas com uma habilidade incrível de se recuperarem. Apesar do mau uso que o homem faz das florestas,
Jeová já tem o mecanismo funcionando para desfazer todos os problemas que o homem causou. Esse projeto maravilhoso criado por Jeová fortalece ainda mais nossa esperança no paraíso, não é verdade? O segundo requisito para a terra ser um paraíso está aqui no versículo 10 do mesmo Salmo número 37. Aqui diz: os maus deixarão de existir. Jeová vai desfazer todo o dano que o homem causou e também vai eliminar o mal pela raiz. As pessoas que são egoístas e destroem as florestas não existirão. Portanto, não precisamos nos preocupar que o homem vai continuar destruindo o planeta até chegar a um ponto que não tem mais volta. Jeová sabe o que está acontecendo. Por favor, veja na sua Bíblia Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Esse texto nos garante que Jeová se importa com o planeta, porque é o planeta dele. E também confirma que as pessoas que destroem o nosso planeta vão sofrer as consequências. Apocalipse 11, versículo 18 diz: mas as nações ficaram iradas, e veio tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos, e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Jeová não vai deixar os homens maus arruinarem sua linda criação. Nada vai impedir Jeová de cumprir sua promessa sobre a terra. Aprender mais sobre as florestas fortaleceu a nossa fé de que Jeová vai cumprir tudo o que ele planeja fazer. Assim como o fiel Jó, nós estamos convencidos de que essa promessa vai se cumprir. Jó se sentiu motivado e disse para Jeová as palavras em Jó 42:2. Agora sei que és capaz de fazer todas as coisas e que nada que tens em mente é impossível para ti. E o que é que Jeová tem em mente? Uma coisa é transformar a terra em um lindo paraíso, com muitas e maravilhosas florestas. Florestas que vão continuar a nos dar água doce, a purificar o nosso ar e a transformar o gás carbônico em oxigênio. No vídeo que nós vimos, apareceu o Salmo 96:12, que diz: gritem de alegria todas as árvores da floresta. Só por existirem, as florestas dão honra ao Criador. E nós podemos juntar os nossos gritos de alegria com os das florestas. Portanto, continue a usar a criação para fortalecer sua fé. Se você fizer isso, você vai ver as florestas se recuperarem e trazerem alegria para todos os humanos e louvor ao nosso Criador, Jeová, para sempre. O irmão Myers, ajudante da comissão de redação, vai apresentar o próximo discurso dessa série. A criação aumenta a nossa fé. Vento e água. Quando a gente para pensar no futuro, na grande tribulação e no Armagedon, você não acha que agora é o momento de fortalecer a sua fé? Por favor, abram a Bíblia em Ezequiel 38 e podem deixar marcado. Os versículos 14 e 15 falam sobre o ataque direto que o povo de Deus vai sofrer de inimigos que querem acabar com a adoração pura. O versículo 14 diz que Gog, ou seja, um grupo de nações, vai atacar o povo de Deus. E no versículo 18 diz que naquele dia o grande furor de Jeová se acenderá contra os seus inimigos. A pergunta é: será que nós vamos continuar confiando que Jeová vai nos proteger? Podemos fortalecer nossa fé com outra criação de Jeová, a incrível força do vento e da água. Sinta sua fé ficar mais forte com o vídeo a seguir.
Nuvens grandes e escuras surgem sob um pasto verde com vacas. Bolas de gelo caem do céu e pulam como bolinhas de gude. Você já viu uma chuva de granizo? Ele é feito de gelo, mas é bem diferente da neve. Nuvens enormes e carregadas formam redemoinhos entre raios de luz. O granizo normalmente se forma em climas quentes. Ventos fortes e turbulentos formam tempestades e grandes correntes de ar. Essas correntes transportam partículas de poeira ou gelo para camadas superiores das nuvens. Daí a água começa a congelar ao redor dessas partículas. Quanto mais essas partículas sobem, mais gelo se forma ao redor delas, até que elas ficam pesadas e caem. Granizo destrói as folhas e os galhos de uma árvore. As chuvas de granizo podem causar muita destruição. Granizo cai num carro e as pessoas correm para se proteger. Em uma chuva que matou várias pessoas, os granizos chegavam a pesar mais de 1 quilo. Jeová já usou o granizo para mostrar o seu poder e defender o seu povo. Por exemplo, ele fez isso durante a 7ª praga do Egito. Egípcios cobrem as E cabeças. quando Josué lutou contra os amorreus, Jeová causou uma grande tempestade de granizo. E mais amorreus morreram por causa da tempestade de granizo do que por causa da batalha. Josué olha para o céu com uma espada na mão. E Jeová também vai usar o granizo no futuro, contra aqueles que atacarem o povo dele. Tempestade de granizo durante o Armagedon. Por acaso você viu os depósitos do granizo que reservei para o dia de batalha e de guerra? Jó 38, 22 e 23. Como o vídeo mostrou, o granizo é poderoso e, às vezes, pode causar destruição. Por exemplo, anos atrás, um artigo da revista Despertai mostrou que pessoas já ficaram feridas e até morreram por causa de granizos que pesavam pouco mais de meio quilo e tinham pouco mais de 12 centímetros de diâmetro. Ou seja, maior que essa bola. E existem registros de granizos muito maiores. Mas sabemos que Jeová pode controlar o vento e a água. E como ele é a fonte dessa força da natureza, ele vai usá-las para proteger o seu povo. Vamos ver isso juntos em nossa Bíblia. Por favor, abram no Salmo 147. Os versículos 17 e 18 nos garantem que Jeová é a fonte dessas forças naturais. Salmo 147, 17. Lança para baixo o granizo, como migalhas de pão. Quem pode resistir ao seu frio? Ele envia sua palavra e eles derretem. Faz soprar o seu vento e as águas correm. Você viu quem manda nessas forças? O 17 diz: Jeová lança para baixo. Depois faz soprar o seu vento. Jeová é o Criador e controla essas forças. Jeová já mostrou isso. Você lembra dos exemplos que vimos no vídeo? Um deles foi o de Josué, capítulo 10, quando os israelitas lutaram contra os amorreus. E no versículo 11 diz que enquanto fugiam de Israel, Jeová lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, e eles morreram. De fato, mais pessoas morreram por causa do granizo do que pela espada dos israelitas. Saber que Jeová criou essas forças e pode controlá-las fortalece a nossa fé e nos deixa tranquilos, sabendo que Jeová vai usar essas forças da natureza no futuro para proteger o seu povo no Armagedon. O vídeo mostrou partes de um texto que confirma isso. Vamos ler Jó capítulo 38, Jó 38, e vejam os versículos 22 e 23. Aqui diz assim: Por acaso você entrou nos depósitos da neve? Ou viu os depósitos do granizo? Que reservei para o tempo de aflição, para o dia de batalha e de guerra? Você viu que Jeová disse que ele tem depósitos de granizo reservados para o dia de batalha? O Salmo 135, 7 fala dos depósitos de vento. Nesses versículos, Jeová fala de forças que ele planeja usar para objetivos específicos.
Por que saber que Jeová tem esses depósitos fortalece a nossa fé? Quando os inimigos de Deus nos atacarem na grande tribulação, não importa se eles são poderosos ou ameaçadores, eles não vão conseguir sobreviver. Se voltamos em Ezequiel capítulo 38 e damos uma olhada no versículo 22, ali fala sobre o que Jeová vai usar contra os inimigos da adoração pura. Além de peste, fogo e enxofre, veja o que mais Jeová vai usar. Olha o meio do versículo. Diz assim: farei cair uma chuva torrencial, pedras de granizo. Jeová vai usar a água. Ele pode usar granizo de qualquer tamanho para destruir os seus inimigos. Na grande tribulação, será que vamos ficar com medo? Nem um pouco. 2 Pedro 2,9 nos diz: Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a Ele. Jeová tem controle total sobre as forças da natureza. Não vamos ficar feridos. Aprender mais sobre o incrível poder do vento e da água nos faz poderosos pela fé. Isso fortalece a nossa fé de que Jeová vai nos proteger no futuro e que já nos protege agora. Por exemplo, não precisamos ficar com medo de proibições ou ameaças do governo. O dono dos depósitos do vento e do granizo está do nosso lado. Como diz em Hebreus 13:6, nós não precisamos ter medo. Isso vale para agora e também para o futuro, quando Jeová usar as forças da natureza como Ele quiser contra os seus inimigos. Veja essa garantia no final do capítulo 38 de Ezequiel, versículo 23. Eu certamente me magnificarei, me santificarei e me darei a conhecer diante dos olhos de muitas nações, e terão de saber que eu sou Jeová. Isso vai ser muito emocionante. Os inimigos vão ser derrotados, e eles vão reconhecer que é Jeová Deus quem está causando a destruição. Pensar em nossa esperança para o futuro e aprender mais sobre a criação fortalece a nossa fé agora e nos ajuda a olhar com confiança para a vitória de Jeová. O irmão Lucione, ajudante da comissão editora, vai fazer o próximo discurso dessa série, A Criação Aumenta a Nossa Fé, Animais Marinhos. Você acha difícil conseguir o sustento para você e sua família? Muitas pessoas não têm nem as coisas básicas como comida, água limpa e um lugar para morar. Por causa disso, muitos duvidam que Deus realmente se preocupa com as pessoas. Mas nós não duvidamos. Nós sabemos que Jeová se importa com toda a sua criação. Mas também sabemos que quando nós enfrentamos problemas, nossa fé é testada. Como podemos aumentar a nossa fé e como isso pode ser de ajuda para nós ao enfrentarmos dificuldades? Uma maneira de fazer isso é por observar como Jeová cuida dos animais. Mas como assim? Pensar nisso vai aumentar a nossa confiança de que Ele também vai cuidar de nós. Por exemplo, vamos ver no vídeo a seguir como Jeová consegue alimentar um animal marinho enorme. Um oceano calmo e sem fim. De todos os animais que já viveram na Terra, o maior deles ainda está vivo hoje. A baleia azul. Esse animal pode ter mais de 30 metros de comprimento. Uma baleia esguicha água. Pesar mais de 180 toneladas. Só o coração da baleia azul pesa centenas de quilos. Como esse enorme animal consegue encontrar comida suficiente? A baleia azul percorre grandes distâncias para encontrar um crustáceo muito pequenininho, chamado krill. Milhares de krill rosa se movimentam juntos. Quando a baleia azul encontra uma grande quantidade de krill, ela nada mais rápido em direção ao krill e abre a sua boca gigante.
Elas podem ingerir centenas de quilos de crio em apenas uma bocada. E comer várias toneladas de crio em um só dia. A baleia azul precisa de muito alimento. Mas Jeová sempre dá o que ela precisa. A cauda da baleia se eleva no ar. 2 pessoas com binóculos observam a baleia. E Ele também sempre vai cuidar de nós. Uma mãe com seu bebê aponta para o oceano enquanto o sol se põe sob a água. Lá está o mar, tão extenso e vasto, fervilhando de inúmeros seres vivos, pequenos e grandes. Salmo 104, 25. Nós ficamos impressionados de ver como Jeová cuida de toda a sua criação, inclusive os animais marinhos. E a Bíblia fala disso muito bem aqui no Salmo 104, versículos 27 e 28. Salmo 104, 27 e 28. Todos eles esperam que lhes dês o alimento no tempo devido. Eles recolhem o que tu lhes dás. Quando abres a mão, fartam-se de coisas boas. Pensar em como Jeová alimenta os animais fortalece a nossa fé. Durante o vídeo, você prestou atenção no tamanho da baleia azul? Imagina só se você tivesse que alimentar só uma baleia azul. Garantir que só uma baleia comesse o suficiente. Para pensar. O que você ia fazer? Você ia chamar pessoas para te ajudar, descobrir onde conseguir a comida, levar a comida até lá, onde a baleia está nadando, isso se você souber onde ela está nadando. Ia dar muito trabalho. Isso tudo para uma só baleia. Mas existem milhares. Mesmo assim, Jeová cuida delas todos os dias. E a gente nem pensa nisso. No 27 diz que todos os animais esperam que Jeová dê o alimento a eles. Isso não significa que a baleia fica lá boiando de boca aberta, esperando o alimento cair. Não, ela tem que ir atrás, nadar e procurar o alimento. Mas quem dá o alimento é Jeová. Aqui no 28, diz que eles recolhem o que Jeová dá. Não dá para imaginar uma baleia azul dizendo: "Ah, sério, eu tenho 180 toneladas e você vai me dar esse bichinho pequeno para comer? Será que você não pode me dar um atum grandão todo dia para eu comer?" Não, ela come o que Jeová dá. E o texto ainda diz que eles ficam satisfeitos com o que ganham de Jeová. E nós? Você viu o que disse no vídeo? Jeová sempre dá o que a baleia azul precisa, e ele sempre vai cuidar de nós. Então, pensar na criação fortalece a nossa fé de que Jeová cuida de cada um de nós. Vamos ver 4 lições que aprendemos ao ver como Jeová cuida da sua criação. A primeira lição que nós aprendemos é que se Jeová quer, e ele cuida de tudo que os animais precisam, com certeza ele também quer cuidar de você e da sua família. Lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 26? Lá ele explicou como Jeová cuida de toda a sua criação, até dos passarinhos. E perguntou: será que vocês não valem mais? É claro que se Jeová quer cuidar de todos os animais, você pode ter certeza de que ele também quer cuidar de você e da sua família. A segunda lição é que nós não precisamos nos preocupar demais com o amanhã. Em vez disso, nós podemos confiar que Jeová vai cuidar de nós. Veja Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Mateus 6, 31 e 32. Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Jeová sabe que a gente precisa dele, e ele sabe exatamente o que a gente precisa. E se Jeová tem o poder de alimentar uma baleia azul de 180 toneladas, você não acha que ele tem o poder de alimentar eu, você e a nossa família? É claro que sim. Nós fazemos o nosso melhor
e confiamos que Jeová cuida de todo o resto. É como diz em Salmos: assim como os animais, nós esperamos e ficamos satisfeitos com o que Jeová nos dá. A terceira lição é que, mesmo em momentos difíceis, Jeová não nos abandona. Veja Hebreus capítulo 13, a última parte do versículo 5. Hebreus 13, 5. Eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Jeová nunca nos abandona. Ele continua cuidando de nós mesmo nos piores momentos. Por que é bom saber disso? Porque assim tomamos boas decisões sobre o nosso trabalho, como cuidar da nossa família e a adoração a Jeová. E sabemos de memória o que Jesus disse em Mateus 6,33. Persista em buscar primeiro o reino e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. E por fim, a quarta lição. Jeová promete que no novo mundo Ele vai nos dar muito mais do que precisamos. Pense na linda promessa que está em Isaías 65, 22. Jeová diz: pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore. Você sabia que a baleia azul vive 80 ou 90 anos? E Jeová alimenta ela. O poder de Jeová não tem fim. Isso nos dá a confiança de que vai ser muito fácil para Jeová cumprir a sua promessa e cuidar de nós por toda a eternidade. Então a palavra de Jeová e a sua criação nos dão uma prova clara de que o seu amor por nós nunca muda. Prova que Ele cuida de nós hoje, prova que Ele cuida de nós mesmo em momentos difíceis e prova que Ele vai cuidar de nós por toda a eternidade. Então, vamos aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa confiança em Jeová e nos tornar poderosos pela fé. Precisamos dessa fé agora e vamos precisar mais ainda para o que vem pela frente. O irmão Ronald Curzon, ajudante da comissão de ensino, vai apresentar o próximo discurso dessa série. A criação aumenta nossa fé, corpo humano. Você está cansado de estar cansado? Você não aguenta mais se sentir mal? Muitos de nós sentem os efeitos de viver nesse mundo difícil. Mas o que a gente pode fazer? Bem, nós podemos procurar algum tratamento médico ou tentar melhorar nossa saúde, por meio da alimentação, exercícios e descansando bem. Mas o problema é que estamos contaminados com o pecado. E é por causa do pecado que nós ficamos doentes e envelhecemos. A gente até escuta muitas promessas. Mas será que elas funcionam? Não existe remédio, tratamento, dieta ou exercício que pode nos livrar completamente das doenças. E nenhum deles pode dar o que a gente quer e precisa: saúde perfeita. Mas tem uma promessa que está na palavra de Deus que realmente nos dá confiança. Vamos ler em Isaías, capítulo 33. Isaías 33. E vejam as lindas palavras que Jeová disse ao profeta Isaías, no versículo 24. Aqui diz: e nenhum habitante, ninguém, dirá: estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Então o pecado não vai mais existir no novo mundo de Deus. Você acredita nisso? Será que dá mesmo para acreditar nessa promessa de Jeová? Claro! Não é igual às promessas dos humanos que nunca se cumprem. Essa promessa vem de Jeová, o Criador. Então Jeová garante isso. O que podemos fazer agora para aumentar nossa fé nessas promessas de Jeová? Como essa série de discursos mostrou, precisamos parar um tempinho e observar a criação de Jeová. Vamos fazer isso agora. Vamos observar o corpo humano e sua incrível habilidade de se restaurar sozinho. Por favor, veja o vídeo a seguir. 3 jovens jogam bola no campo. Uma pessoa pula a corda. Nossos ossos são incríveis. Crianças batem bolas de basquete. Eles sustentam nosso corpo
protegem os nossos órgãos, Uma criança de patins tropeça e se levanta rindo. guardam quase todo o cálcio do nosso organismo, que é um mineral muito importante para a nossa saúde. Uma mulher come uma salada de folhas verdes. Apesar de serem leves, os ossos são muito fortes. Uma mulher carrega um cesto na cabeça, outra carrega tijolos. Quando um atleta salta e atinge o solo, o impacto sobre os ossos dos pés é bem maior do que o próprio peso do atleta. Um atleta pisa com força na areia. Os ossos são muito resistentes, Um esquiador desliza e mas pula. às vezes eles quebram. O osso fraturado pode cicatrizar bem se tiver o tratamento certo. Raio-x de uma perna A área ao quebrada. redor do osso quebrado fica inflamada. Daí o corpo libera células importantes que fazem o tecido mole começar a se formar. Um osso quebrado se une. O tecido mole vai se tornando cada vez mais duro. Aos poucos, esse tecido vai formando um novo osso, até que a cicatrização fique completa. Um esquiador levanta poeira de neve. Crianças correm e brincam. Nas crianças, a cicatrização é tão boa que parece que o osso nunca quebrou. Jeová torna possível que cada osso do nosso corpo consiga cicatrizar. Um homem faz caminhada. Eu te louvo, porque foi feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Salmo 139, 14. Que vídeo impressionante! Aprendemos muito sobre o que acontece dentro do nosso corpo. Quando a gente quebra um osso ou se corta, o corpo cicatriza e a gente não para pensar no que aconteceu. O rei Davi ficou impressionado pela maneira como ele foi feito e como o corpo funciona. E olha que ele nem tinha o conhecimento e a tecnologia que existe hoje, como o raio-x e microscópios, mas ele observava a criação de Jeová. E ele sabia que todos nós fomos feitos de um modo espantoso. Vamos ler o que Davi disse no Salmo 139. Salmo 139, 14. Eu acho que você vai concordar. Ele diz: Eu te louvo, porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. Então, o que ajudou Davi a fortalecer sua fé em Jeová e nas promessas para o futuro? Você viu o que ele disse aqui? Eu sei disso muito bem. Davi tirava tempo para parar e observar a criação de Jeová. E isso que ajudou ele a ter fé em Jeová. Davi separou um tempo para observar com calma a criação sem se distrair com as coisas que estavam acontecendo. Foi isso que ajudou e motivou o rei Davi a dar louvor a Jeová. Temos que fazer o mesmo. A gente ainda não tem a saúde e a vida perfeita que Jeová quer para o futuro. Mesmo assim, nós fomos feitos de um modo espantoso. Dá para ver que Jeová quer que a gente viva para sempre. Como vimos no vídeo, é impressionante como nosso corpo consegue cicatrizar sem a gente pensar nisso. Mas é isso que pode ser um problema. Nós podemos ficar tão distraídos com outras coisas que não tiramos tempo e paramos para pensar: por que Jeová fez isso? Por que Jeová me criou dessa maneira? A gente se preocupa em como conseguir o sustento, pagar as contas e cuidar da nossa saúde. Como Davi, precisamos parar um pouquinho e pensar profundamente em tudo o que Jeová criou. Não perca a chance de ficar impressionado, assim como Davi, com as incríveis criações ao nosso redor. Pense nisso. Se Jeová criou o corpo com a capacidade de se restaurar e cicatrizar, como vimos no vídeo, com certeza ele pode curar todas as doenças e acabar com elas no novo mundo. E ele pode fazer todos ficarem jovens de novo. Enquanto esteve na terra, Jesus provou que tem o poder dado por Jeová para curar todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Todo tipo significa tudo. Jesus curou cegos, deficientes, epilépticos, leprosos
e até ressuscitou os mortos. Realmente, é incrível parar para pensar nessas coisas. Deve ter sido impressionante ver isso acontecer, mas o que Jesus fez foi só um gostinho, uma pequena amostra do que ele vai fazer no futuro, logo logo, e no mundo inteiro, como o rei do reino de Deus durante os 1000 anos. Finalmente, vamos ver a promessa de Isaías se cumprir. Nenhum habitante dirá, estou doente. Por quê? Porque Jesus vai usar o poder dele como rei para nos dar saúde perfeita, saúde por toda a eternidade. As promessas de Jeová nos enchem de esperança e nos enchem de confiança de que todos os problemas de saúde que estamos enfrentando atualmente não vão durar para sempre. Logo, vamos ganhar uma saúde perfeita. Essa série de discursos mostrou exemplos que foram desde o céu e as estrelas até o que acontece dentro do nosso corpo, nos ossos. Toda a criação pode nos ensinar algo sobre Jeová. É fácil ver a mão de Jeová na criação, mas o que podemos fazer agora para aumentar a nossa fé e confiança nas promessas de Jeová? Veja o que Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos diz. Aqui diz assim, Romanos 1, 20. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Vamos falar sobre a palavra percebidas. Essa palavra significa enxergar algo mais profundamente, não só com nossos olhos literais. Significa entender, compreender, com a mente. Uma tradução diz que as qualidades invisíveis de Deus são visíveis à inteligência. Interessante. Ao observar a criação de Jeová, tire tempo, assim como Davi, para parar e pensar profundamente. O que eu posso aprender sobre essa criação? O que isso me ensina sobre Jeová Deus? Sabe o que acontece quando você percebe a sabedoria, o poder, a justiça e o amor na criação? Aumenta a nossa fé nas promessas de Jeová agora e também no futuro. Continue a observar as maravilhosas criações de Jeová, a ficar maravilhado com elas, e deixe que a criação motive você a servir o nosso maravilhoso Deus, Jeová. Obrigado, irmãos, por nos ajudar a meditar nas coisas que Jeová fez e nas coisas que Ele fará. Que bênçãos maravilhosas nós teremos no futuro! Para terminar, vamos cantar o cântico número 148, com o tema Jeová é nosso Salvador. Cântico de número 148. Cântico 148, Jeová é nosso Salvador. 2 Samuel 22, 1 a 8. Somente Tu és Deus vivente, Jeová. Nós vemos Teu poder na terra, céu e mar. Não há um Deus que seja superior. Ó Senhor, destruirás os maus. Jeová Deus, refúgio é, fortaleza. Teus servos leais vão sentir o Teu poder. Minha rocha me dá proteção. Me salvará. O Teu nome. A todos então eu vou levar. Diante dos cordões da morte clamarei. Ajuda-me, Jeová. Tua força sentirei, pois do Teu santo templo me ouvirás.
suplicar por tua proteção. Jeová Deus, refúgio é, fortaleza. Teus servos leais vão sentir o teu poder. Minha rocha me dá proteção. Me salvará. O teu nome a todos então eu vou levar. Dos céus o som da tua voz trovejará. Os mares vão secar. A terra tremerá. Mas todos os teus servos se alegrarão. Pois verão que tu os salvarás. Jeová Deus, refúgio é, fortaleza. Teus servos leais vão sentir o teu poder. Minha rocha me dá proteção. Me salvará. O teu nome a todos então eu vou levar.